Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, meus amigos, minhas amigas. Eu sou o professor Roberto Caparrós e estou aqui com vocês na maratona Passe no AB com a rede LFG para o exame 36. E nós vamos falar, nesse nosso bate-papo, sobre o direito internacional. Tá bom? Super importante o seguinte: quando nós falamos em direito internacional para o exame da OAB, na verdade são duas matérias. Na verdade, eu tenho o direito internacional público, que é a relação entre países e organizações internacionais, e tenho também o direito internacional privado, que é a relação entre indivíduos, eu, você, qualquer pessoa, empresas e organizações não governamentais. Então, direito público internacional, estados e ou organizações internacionais, a parte privada como se fosse o direito civil, pessoas, empresas e organizações não governamentais. Aí você pergunta assim, Roberto, na prova, qual é a incidência? Qual desses dois aspectos cai mais? Muito bem. Se a gente olhar em retrospectiva, mais ou menos 2/3, a maioria, portanto, das questões são de internacional público. E aí a gente tem questões sobre tratados, nacionalidade, tratamento jurídico dos estrangeiros, uma série de temas envolvendo países. E 1/3, mais ou menos 1/3 das questões, são de internacional privado. Internacional privado, se você me acompanhar até o fim desse nosso bate-papo de hoje, você vai perceber que dá para acertar as questões se você lembrar na hora da prova de 4 regrinhas mágicas. E nós vamos falar sobre elas daqui a pouquinho. Tá bom? Então, em termos de relevância, em termos de importância, internacional público é um pouco mais recorrente na prova. Portanto, nessa fase final, né, estamos às vésperas do exame, se você tiver que focar os seus estudos, dá uma caprichada em público e deixa para a parte privada as 4 regrinhas mágicas que a gente vai conversar daqui a pouco. Tá bom? Muito bem. De internacional público, tem alguns temas que eu gostaria de trabalhar com vocês. O primeiro deles é o da nacionalidade. O que é nacionalidade? Nacionalidade é um vínculo jurídico entre uma pessoa e um país. É como se fosse um cordão umbilical que liga qualquer um de nós a um Estado soberano. Por exemplo, eu sou brasileiro nato. Você talvez também seja brasileiro ou brasileira natos. Mas você poderia ser um estrangeiro. A nossa Constituição diz o seguinte: existem duas formas de alguém ser brasileiro. A primeira são os brasileiros natos, e isso está no artigo 12 da Constituição, e a segunda é pela naturalização. O que é naturalização? Um estrangeiro que vem ao Brasil, fica aqui algum tempo, cumpre com alguns requisitos que estão no artigo 12 da Constituição e também na nova lei de imigração. A gente fala nova lei de imigração porque é de 2017. Ela já tem quase 5 anos, mas é que ela veio substituir o Estatuto do Estrangeiro, que tratava desses temas, só que ele era lá dos anos 1980. Então, a lei de imigração é uma lei nova, super importante para a prova, e ela fala sobre nacionalidade, direitos e garantias dos estrangeiros, as formas de como o estrangeiro pode ser retirado do país, que nós vamos ver daqui a pouquinho, fala sobre vistos, fala sobre registro de estrangeiros no Brasil. Ela é super importante. Se você tiver que ler uma coisa nessa véspera da prova da OAB, leia a lei de imigração. Há uma chance muito grande de, com a leitura da lei, você acertar pelo menos uma pergunta na prova. Tá bom? Então veja só, nacionalidade é esse vínculo entre uma pessoa e um país. No Brasil, brasileiros natos surgem em 3 situações. Qual a primeira delas? Quem nascer no Brasil de pai ou mãe brasileiros, ou ainda que os pais sejam estrangeiros. Então olha que interessante. A regra geral é: qualquer pessoa que nascer no Brasil será brasileira. Só tem um
caso, é a única exceção que existe de alguém nascer no nosso país e não ser brazuca. Qual é? Se os pais, os dois, o pai e a mãe, forem estrangeiros e estiverem trabalhando para o governo do país deles, hein? É raríssimo acontecer isso. Os dois, pai e mãe, são estrangeiros, por exemplo, alemães, e os dois trabalham no consulado da Alemanha em São Paulo. Aí sim, é o único caso em que uma criança, por exemplo, o pequeno Fritz ou a pequena Marta, nasceriam no Brasil e não seriam brasileiros. Porque como os pais trabalham para o governo do país estrangeiro, no caso a Alemanha, a criança seria alemã e não brasileira. Agora, se um dos pais for brasileiro, ou se os pais forem estrangeiros, mas trabalharem numa empresa, numa atividade privada, a criança certamente será brasileira. Esse critério é o chamado critério territorial. Os romanos falavam ius solis, o direito do território. Nasceu no Brasil, é brasileiro. Agora, pode ser o contrário. Pode ser que uma criança nasça no exterior, em outro país, por exemplo, na França, na Itália, em Portugal, e seja brasileira nata. Se os pais forem brasileiros, pelo menos um, ou o pai ou a mãe, e aí, quando a criança nasce no exterior e os pais moram lá, porque estão estudando, estão trabalhando, estão tentando melhorar de vida, ou ter uma profissão, uma atividade, ou estão estudando, que nem você, meu amigo, minha amiga, passa no exame da OAB, vai fazer uma pós-graduação lá na Sorbonne. E aí você, ou seu companheiro, sua companheira, acabam tendo uma criança no exterior, e o que você precisa fazer para que essa criança seja brazuca nata? Você pega a certidão de nascimento da criança e leva no consulado brasileiro no país em que você estiver. O consulado funciona como se fosse um cartório com registro civil. E aí no consulado você vai levar a certidão de nascimento, a criança vai ser registrada e ela será brasileira nata. Essa é a segunda hipótese. Tem uma terceira também que é a seguinte: Roberto, e se por acaso os pais moram no exterior, são brasileiros, mas esquecem de fazer essa averbação, né? Esse registro lá no consulado? A criança nunca mais vai poder ser brasileira? Pode. Ela vai ter que atingir a maioridade, ou seja, ter capacidade civil, vir morar no Brasil. Então, digamos que ela nasceu na França, passou lá o tempo todo com os pais e tal. Quando ela tiver 25 anos, maior de idade, plena capacidade, ela fala: puxa, eu gosto do Brasil, eu quero morar no Brasil. Ela vem morar no Brasil e aqui ela entra com uma ação declaratória, uma ação que não tem réu, na Justiça Federal e fala: olha, eu nasci no exterior, meus pais não me registraram lá, mas eu gostaria de ser brasileira nata. Ela consegue a decisão na justiça e vira brasileira nata. Pode, inclusive, se candidatar a qualquer cargo. Vai poder ser presidente da República, ministro do Supremo, o que quiser e o que tiver condições, desde que cumpra os critérios de qualquer brasileiro. Tá bom? E tem uma quarta situação, que é mais ou menos a contrapartida dos alemães que trabalham no Brasil, que é uma criança que nasce no exterior e ou o pai ou a mãe são brasileiros, basta um, e eles trabalham para o governo brasileiro. Então trabalham numa embaixada, num consulado, ou mesmo numa autarquia, como o Banco Central. Imagina que o João é funcionário do Banco Central e que o Banco Central tem um escritório em Nova York. Lá ele conhece a Pamela, que é uma norte-americana, eles se casam e têm um filho. Independentemente da criança ser norte-americana, porque a mãe é norte-americana e nasceu lá, como o pai, o João, é brasileiro e trabalha para o governo do Brasil via uma autarquia, que é o Banco Central, a criança também será brasileira. Nesse caso, provavelmente a criança terá a chamada dupla nacionalidade. Será brasileira por conta do pai e norte-americana por conta da mãe e também pelo fato de ter nascido em outro país. Tá bom? Então, nacionalidade é um tema super importante para a prova. Pode cair internacional, pode cair até inconstitucional, porque a matriz, como a gente acabou de ver, está no artigo 12 da Constituição. Sobre esse assunto, a gente pode avançar um pouquinho para falar também
sobre tratamento jurídico dos estrangeiros. E aí a nova lei de imigração, ela fala de 4 situações. São 4 situações que estão aí na sua tela, nas quais um estrangeiro no Brasil pode ser retirado à força, pode ser levado para fora do nosso território. A primeira situação é repatriação. Repatriação normalmente acontece quando o estrangeiro vem para o Brasil e a hora que ele vai entrar no país, por exemplo, no aeroporto, como Guarulhos, que é o maior aeroporto da América do Sul, a hora que ele chega na imigração, ele para na Polícia Federal e já dá um problema de documentação. O visto está vencido, ele tinha que ter visto e não tem, o passaporte tem problemas, enfim, é o famoso bate e volta, né? Bateu aqui, não consegue entrar porque a documentação não está adequada, repatriação. A Polícia Federal informa a companhia aérea e a companhia aérea leva de volta essa pessoa para o país de origem. Tá bom? Segunda possibilidade, deportação. Deportação ocorre quando há uma irregularidade, mas de alguém que já está no Brasil. Então, digamos que a pessoa veio para o Brasil como turista, acontece muito isso. Ela vem como turista, com visto de turista, mas ela acaba ficando. E, sem conseguir o visto de trabalho, ela começa a trabalhar no nosso país. Não pode. Para você trabalhar no Brasil, você tem que ter um visto específico e não a entrada como turista. Se essa pessoa for detectada de maneira irregular no Brasil, ela corre o risco de ser deportada. Com a nova lei, a deportação ficou muito mais favorável ao estrangeiro. Tem contraditório, tem ampla defesa, é dado um prazo para regularização, ou seja, é possível que mesmo em situação irregular, o estrangeiro contrate um bom advogado, como você, meu amigo e minha amiga, e consiga regularizar a situação e permanecer no país. Tá bom? Uma terceira hipótese de retirada de estrangeiro do país seria a expulsão. A expulsão normalmente ocorre quando o estrangeiro vem ao Brasil, comete um crime e na sentença o juiz também considera que é relevante, que é importante que ele seja retirado do nosso território. Normalmente é um crime relevante, é um crime que coloca em risco a situação do país, então o Brasil fala, ó, eu não quero você aqui, eu quero que você deixe o nosso território. Não é qualquer crime, né? Se o juiz condena num processo penal um estrangeiro e não fala nada sobre expulsão, o estrangeiro responde pelo crime aqui no Brasil. Mas se o caso for um caso grave, específico, etc., além da condenação, ele poderia também ter a decisão judicial de ser retirado à força do território. O que mudou na nova lei é que mesmo quando você é expulso, é fixado um prazo para que você possa voltar. Porque antigamente você era expulso e não podia nunca mais retornar ao país. Aí é estranho, né? Porque seria quase que uma penalidade imprescritível, intocável, inarredável. Então a lei nova é mais favorável, mesmo que a pessoa seja condenada e tenha que sair do Brasil, vencido um prazo, 5, 10, 12 anos, ela pode um dia retornar. Tá bom? E o caso mais importante para fins de OAB é a extradição. A extradição, hoje, modernamente, é vista como um mecanismo de cooperação entre países. Então, um país amigo do Brasil pode solicitar que o Brasil mande, entregue um estrangeiro para que ele responda no exterior. Então, a extradição é uma medida de cooperação de duas mãos, né? O Brasil pode requisitar a extradição de um brasileiro que está no exterior e tem que responder perante a nossa justiça, ou o contrário, que é até mais comum. Estrangeiros que estão no Brasil, fugindo da justiça do seu país de origem, são acionados, né, pelo país que conversa com o Brasil localiza esse estrangeiro no território e manda o caso para o Supremo Tribunal Federal. Esse é um caso super importante porque é um caso de competência originária do STF. O STF vai analisar se é possível e se faz sentido aquela extradição.
E aí tem várias jurisprudências, tem decisões super importantes do STF que não aceita extraditar se a pessoa corre o risco de ser condenada à morte no exterior, à prisão perpétua. As decisões mais modernas, inclusive, caminham, o que é muito bacana do ponto de vista do STF, eu tenho até um livro, um artigo publicado sobre isso num livro, uma proteção dos direitos humanos no caso de extradição. Tem países em que a pena por um crime que no Brasil seria mais tranquila, lá fora é muito grave, muito pesada. O Supremo tem negado a extradição nessas situações. Tá bom? Então, sobre internacional público, esses seriam os comentários que eu gostaria de fazer. Lembra que eu falei que tem 4 regrinhas mágicas de internacional privado? Vamos a elas. Para você acertar questões de internacional privado, você tem que sempre analisar o caso. Aliás, se você olhar os exames, as provas anteriores da OAB, é sempre uma historinha. Cada pergunta, de qualquer matéria, é uma historinha. Fulano fez isso, aconteceu aquilo. O senhor ou a senhora, como advogado, qual seria a postura, qual seria a orientação, qual o direito que o seu cliente ou a sua cliente possuem? É isso. Então vamos lá. Primeira regrinha mágica. Imagine que é uma situação envolvendo domicílio. Vamos imaginar um brasileiro que mora no exterior. Então, o João é brazuca, mora no exterior. Se lá no exterior ele precisar de um direito personalíssimo, um direito relacionado a nascimento, morte, casamento, guarda dos filhos, mais ou menos como se fosse um direito de família e individual, qual é a lei aplicável? A lei aplicável é a lei do domicílio. No casinho, na historinha que a OAB trouxer, você vai ter que analisar onde essa pessoa tem domicílio. O país do domicílio é o país da jurisdição, é o país da lei que será aplicada àquele caso. Deu para entender? Porque a maioria dessas perguntas da prova sempre conta uma historinha e diz assim: qual a lei aplicável? A do exterior ou a brasileira? Pode ser as duas? É uma só? Qual o juiz? Quem julga? É sempre assim. Você pega 20, 30 questões, elas são exatamente iguais na estrutura. Na pergunta, o que muda é o caso, o que muda é a historinha. Tá bom? Primeira regra, direitos individuais meus, local do domicílio. Segunda regrinha mágica. Roberto, e se for um contrato? Um negócio jurídico? Se for um contrato, a regra geral é que seja aplicado o direito do local onde este contrato foi celebrado. Por quê? Porque contratos são portáteis, né? São pedaços de papel que eu posso pegar e levar para qualquer país. Digamos que eu, Roberto brasileiro, assino um contrato na Itália. Qual é a lei aplicável a esse contrato? Assinado por mim, brasileiro, só que em Roma, na Itália. É a lei italiana, porque foi na Itália que o contrato foi celebrado. A lei de introdução às normas do direito brasileiro também fala numa competência concorrente, ou seja, na possibilidade de aplicar a lei do local onde o contrato vai produzir efeitos. Essa pergunta já caiu na OAB várias vezes. Porque uma coisa é o local onde você assina o contrato. Outra coisa é onde esse contrato vai produzir efeitos. Então imagina que é um contrato de uma prestação de serviços que o estrangeiro tem que oferecer no Brasil. Ele tem que vir ao Brasil e oferecer o serviço aqui no território nacional. Digamos que deu um pau no contrato, ele não está querendo cumprir da forma que foi pactuada. Você pode inclusive usar a lei brasileira, mesmo que o contrato tenha sido celebrado no exterior. Porque como a produção, o resultado do contrato é no Brasil, aí a lei brasileira permite que o nosso próprio direito seja aplicado. Regrinha mágica número 2. Regrinha mágica número 3. Roberto, e se for uma empresa? Essa é fácil. As empresas, as pessoas jurídicas, são regidas pela lei do local onde forem constituídas. Então, se você quiser montar uma empresa em Miami, adivinha? Quais são as regras jurídicas de uma empresa, de um negócio que você vai montar lá em Miami? Uma loja, por exemplo. As regras serão norte-americanas. Porque ao escolher montar a empresa lá,
você está sujeito ao direito daquele país. Qual direito? Todos. Civil para os contratos, Código do Consumidor se houver para os seus clientes, empresarial para as relações da empresa, trabalhista de acordo com as regras de lá, vai ter que pagar salário mínimo de lá e não daqui. Se você precisar de uma licença, uma questão ambiental, é o direito de lá, a questão administrativa tem que ser resolvida com as regras de lá. É sempre assim. Quero montar uma empresa nos Estados Unidos, o direito norte-americano vai reger todas as relações daquele negócio. Essa é a regrinha mágica número 3. E para encerrar, quando o direito é disponível, quando ele pode ser negociado, transacionado entre as partes podem eleger o foro. Ou seja, o que é o foro? Quem é o juízo competente para analisar aquela questão. E no direito internacional, quando falamos de casos grandes de muito valor, o foro mais comum é inclusive a arbitragem, a solução via arbitragem e compromisso arbitral. Você coloca uma cláusula arbitral no contrato e remete o contrato para análise de um juízo arbitral, de uma dessas câmaras arbitrais que existem em qualquer lugar do mundo. As partes vão escolher os julgadores e esses julgadores vão dizer quem tem razão ou quem não tem. Tá bom? É isso aí. Vimos todos os casos que costumam cair na prova nas regrinhas de internacional privado e vimos 2 temas super importantes de internacional público: nacionalidade e tratamento dos estrangeiros. Não é certeza que eles vão cair na prova, mas foram as minhas apostas no encontro de hoje. Tá bom? É isso aí. Grande abraço, boa sorte na prova, tomara que você gabarite internacional e nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais.